Muito obrigado. Boa noite aos irmãos. Hoje, como é mais um culto de louvor, né, e agradecimento, a mensagem também é importante, mas é uma mensagem bem rápida também. Não vai ser uma mensagem comprida, não. Né? Então, já o tempo está adiantado ali também. Mas o que eu gostaria de falar para os irmãos hoje é uma reflexão sobre o que está escrito em Isaías 55, versículo 6. Luiz, eu acho que ele vai projetar para a gente ali. A Viviane escolheu um hino aqui bem condizente, né, com a mensagem. Quanto tempo já faz que você falaste com Deus, né? A gente tem tirado tempo para falar com Deus. E vai falar sobre o tempo também, mas não tempo para falar com Deus. Vamos ver o que está escrito lá. Buscai o Senhor enquanto é possível, achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto, né? Esse versículo aí, ele dá a entender que vai chegar um tempo que você não vai poder achar o Senhor mais. Dá a entender que vai chegar um tempo que Deus não estará perto mais também. Mas como Som. Vamos de novo, né, gente? A gente leu ali. Põe de novo ali para mim, Luiz, por favor. Talvez quem está assistindo não conseguiu pegar a minha fala, né? Tá com o versículo aí? Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por ele enquanto está perto. Esse versículo dá a entender, e foi inspirado, o Espírito Santo inspirou o profeta a escrever isso, que vai chegar um tempo em que você não vai poder achar Deus. Vai chegar um tempo em que Deus não vai estar perto mais. Vai estar bem longe. Né? Quando a porta da graça se fechar, tudo já se acabou. Os santos estão selados. Os ímpios estão selados para destruição também. E aquele papo que, quem ficar, papo pentecostal, né? Quem ficar vai ter uma segunda chance, não haverá mais chance, não haverá mais nada. Já vai ser decidido quando Jesus estiver nos ares, todos nós já estaremos julgados. Ou para a vida eterna, ou para a morte eterna. Sabe, irmãos, o maior engano do mundo hoje, né, do ser humano, é achar que sempre há amanhã. Sempre haverá amanhã. Essa moça que morreu baleada aí nas costas aí por uma discussão de trânsito, que foi aqui pertinho da gente, né? Na Bela Vista, ali perto da igreja adventista da Central. Ela foi minha ex-aluna. Vendia doce na rua e estava se preparando para casar. Olha o que a humanidade sempre acha, que sempre haverá amanhã. Sempre haverá mais um tempo. Sempre assim, eu vou deixar para amanhã. Quem sabe eu faço isso amanhã, outro dia. Tantas coisas, dá para deixar mesmo. Né? Mas quando se diz sobre a minha, sobre a sua salvação, não dá para deixar para amanhã. A gente nem sabe o que vai acontecer conosco daqui a pouco. Aquela moça saiu, né? E foi resolver alguma coisa com o seu noivo, com o seu namorado, e não voltou para casa. Né? A família disse que ela saiu, uma hora depois ela já estava morta. Então, não dá para saber o que vai acontecer daqui até amanhã, daqui a uma hora, não dá para saber. Mas a Bíblia nunca diz buscai amanhã. Ela diz enquanto há tempo, enquanto se pode achá-lo. Mas Deus a gente pode achar a todo momento. Mas você sabe quanto tempo você tem?
Você sabe quanto tempo você tem? Você não sabe. Eu vou comentar uma coisa aqui, mas não com demérito. Mas eu fui no CADIG e tinha uma pessoa muito querida da gente. E essa pessoa, ela falava assim, assim, com alegria, que cuidava muito da saúde. Vegetariano, fazia caminhada, ciclista, participava de maratonas. E comentou assim que a avó, sem cuidar da saúde, viveu 105 anos. Ele ia bater o recorde da avó. No próximo ano, ele descobriu que estava com câncer. E morreu. E eu escutei isso, um monte de gente escutou. E a gente pensa, né? Meu avô viveu 97 anos, sem cuidar da saúde. O seu pai, Loredi ali, né? Está com quantos anos já, Loredi? Quantos anos já? 76? 76 anos. E esse nosso amigo morreu antes dele. Morreu antes do meu avô. Eu só estou dizendo aqui que não planeje a sua vida como se houvesse muitos amanhãs ainda. Não existe muitos amanhãs, irmãos. Buscai a Deus enquanto eu posso achá-lo. Não é enquanto Deus quiser se apresentar. Deus sempre vai estar presente. Mas quando eu falo ali, buscar a Deus enquanto você pode achá-lo, enquanto você está vivo, tem consciência, tem oportunidade de encontrá-lo. Né? Nós vivemos numa geração ocupada, distraída, conectada com tudo, menos com Deus. Conectado com tudo. Hoje já é um vício. É um vício. Eu preguei aqui esses dias passados, eu falei que Deus tolera a nossa adoração. Deus tolera. A nossa adoração é fútil demais para Deus. A gente, falando com todo respeito, eu agora ali estava no celular, você no celular, outro no celular. Isso não é adoração. Ah, mas é coisa da igreja. Não, não é adoração. Mesmo com coisa da igreja. Mesmo que você esteja mandando, no meio da adoração, mandando uma palavra de conforto para alguém que está lá em casa. Agora não é hora de fazer isso. Você entende como é que nós viciamos e arranjamos desculpas? E eu estava fazendo isso agora há pouco. Arrumamos desculpas que no meio de uma adoração, no meio de um culto, mas eu estou fazendo para Deus. Mas o foco agora é Deus. Não é a pessoa que está lá em casa. A Bíblia diz que há momento para tudo, né? Eu estou falando que eu estava fazendo isso agora há pouco. Sabe, irmãos? Conectados com tudo, menos com Deus. Estamos muitas vezes hoje preocupados também, Viviane, com todo respeito, a deixar o culto mais bonito, mais agradável para nós. Para que eu tenha satisfação de estar aqui. Para que você saia daqui e fale assim, nossa, que pregação, que hino bonito, que doxologia linda, que louvor maravilhoso. Mas temos que sair também dizendo que Deus maravilhoso. É difícil falar isso daí. Que eu posso falar e alguém pode se ofender. Mas é a realidade que nós estamos passando. É a realidade que nós estamos passando. Sabe, as pessoas correm atrás do dinheiro, do status, prazer, mas esquecem do quê? De si próprios. Salvação. Esquece da sua alma. A alma que vai se perder. E quando eu falo alma, é você por inteiro. É você que vai ganhar o céu ou você que vai se perder. Né? Vivemos uma geração, irmãos, em que não, como é que dizer assim, não se preocupa. Ela não tem culpa. Hoje é difícil você pregar o evangelho, sabia? Você chegar numa pessoa e falar assim, você sabia que Jesus morreu por causa dos seus pecados, por causa da sua culpa? Mas eu não me sinto culpado. Por que você está querendo que eu me fique culpado? Por que você está querendo tirar minha paz? Não quero que você fale mais isso comigo. Sabe por quê? Porque até hoje eu durmo tranquilo, durmo sono dos justos. Foi você falar comigo que já me atormentou, então não quero escutar.
Eu não sentia culpa até agora, por que agora eu estou sentindo culpa? Jesus morreu por causa das nossas culpas. Mas se o ser humano não sente culpa, ele não sente que peca. Por isso que é muito difícil hoje evangelizar. Né? Quando eu falo evangelizar, é que a pessoa se converta de verdade, que ela batize e permaneça. Porque eu lembro aqui quando o irmão Sato ali, eu conheci ele por Sato, tá, gente? O nome dele mesmo eu esqueço. Eu conheço ele há uns 20 anos já, né, Sato? Eu arrumava meu carro até. Bom mecânico. E eu lembro que batizou muita gente com ele. Lá no evangelismo do pastor, lembra? Não, não é. Não é aquele que fala assim, é brincadeira, mas é verdade. Do Éden, pastor Éden, né? Pastor, quase 100 pessoas, irmão. Mais de 150 pessoas. Nem 30 permaneceu. Não foi, irmão? Nem 30. Então isso não é conversão. Isso é movimento. E depois a igreja fica inflada. Depois, né? A igreja, como a igreja é muito difícil de tirar um membro da lista, que a igreja adventista tem esse problema, tirar o membro da lista. Aí mostra que a igreja está apostatando, que a igreja está fazendo aquilo lá, mas por quê? Porque as pessoas não estão se convertendo de verdade. Elas estão vindo, estão sendo convencidas, mas se convertendo não, né? Mas as pessoas, irmãos, Jesus está às portas. E ele sempre esteve às portas. Para os meus 2 tios, as portas já foram fechadas, que já faleceram. Para o meu avô, a porta já foi fechada. Jesus, ele entrou para o lado de Jesus, eu acredito nisso. Meus tios, eu espero ver no céu. Porque só Deus pode julgar, eles tiveram tempo para se arrepender. Mas Jesus sempre esteve às portas. Falar assim, Jesus está nas portas agora, está iminente. Não, irmãos. Se eu morrer agora, Jesus já veio para mim. Se eu ficar com um problema mental, né, que a minha consciência já eu não tenho mais a plena consciência, um Alzheimer grave, daqueles bravo mesmo, sim, Jesus já voltou para mim, velho. Não precisa que eu morra, que eu morra. Se eu perder a minha noção da realidade, e fui adventista, e fui salvo antes de perder a minha noção da realidade, Jesus já me selou. Então Jesus pode voltar para você de inúmeras maneiras. Concorda comigo? Se alguém eu tenho um amigo do meu pai que sofreu um derrame cerebral, gravíssimo. A tia da Patrícia teve um derrame cerebral em que ela ficou vegetando. Jesus já voltou para ela, viveu algum tempo ainda. Jesus já voltou para ela naquele momento. Sabe que o momento de decisão foi antes daquilo lá. Sabe, Jesus, ele quer que você abra a porta do seu coração para que ele possa entrar. Ele não virá como um bebê na manjedoura novamente. Ele virá agora como rei juiz. Sabe, irmãos, o Fabiano pregou aqui sobre as 10 virgens, né? E o noivo falou, não conheço vocês. Não conheço. Jesus virá como juiz. E sabe o que o juiz faz? Eu já estive diante de juiz, por causa dos meus tios problemáticos. Ele fala assim, não posso fazer nada por você. Só posso sentenciar. O que era para ser feito, tinha que ser feito antes, na sua defesa. Mas agora não. Ou você está condenado, ou você está livre. E a própria liberdade é uma condenação. Quando a gente fala sentença, qual a sentença? Sentença ou é condenação ou é liberdade. Se eu falar assim, você está condenada a passar o resto da vida no Caribe. Né? É uma sentença. É uma condenação. Entendeu? Então, Jesus virá como rei juiz. E por mais que você tenha trabalhado por ele, para ele, convertido muitas pessoas, por muitas pessoas se entregaram a Cristo através de você. Mas se você não se salvou em Cristo Jesus, ele vai olhar para você e vai falar assim,
conheço você. Não me vem na memória nada que você fez. Mas ele é Deus, como é que ele pode esquecer? Não, ele não vai fazer força nem para lembrar. Mas como pode isso? É assim que funciona. É assim que é. Então eu brinco com meus amigos, chora, aceita que dói menos. Jesus, irmãos, ele não está esperando você se converter. Isso é papo furado, isso é balela, Viviane. Porque sempre haverá gente nesse mundo nascendo. Imagina, minha netinha acabou de nascer, tem 3 meses. Jesus espera ela crescer, ter consciência para se converter. Aí nasce o seu neto. Aí nasce o neto do José. Aí nasce o outro, bisneto, que lá. Sempre vai ter gente. Se Jesus for ficar esperando todo mundo que nascer para se converter, ele vir, nunca vai vir. Então, isso aí não é assim que funciona. Jesus tem o seu tempo e ele diz que não se atrasa. Não é isso? E quando ele vier, ele não vai perguntar assim, você precisa de mais 5 minutos, mais 10 dias, mais 1 ano para se converter, para se convencer que eu te amo? Jesus não vai falar isso. Ele só vai falar assim, ó, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço, malditos. Vai chamar de maldito ainda. Essa é a realidade. Ai, Senhor, mas expulsei demônio no teu nome. Expulsou? Não lembro. Mas curamos no teu nome, expulsamos no teu nome, visitamos os presos, os presidiários, as viúvas, os órfãos. Fizemos tanto plano de ações que deram resultado. Não conheço. Não lembro. Né? Mas já para você ver como é que é. Naquele dia, vai ser choro e ranger de dentes. Lá no céu vai ser enxugada toda a lágrima. Mas naquele dia vai ser choro e ranger de dentes. Sabe, irmãos, a pergunta não é quando ele virá. A pergunta é como ele vai nos encontrar. Como que ele vai encontrar você, José? Quando ele vier. E lembra que eu estou falando, hein? Jesus pode voltar para mim de inúmeras maneiras. O amigo do meu pai faz uns 6 meses. Eu não lembro direito, uns 6 meses. Que ele teve esse derrame. Fulminante, mas está vivo ainda. É difícil, né? Primeira vez que eu vi meu pai chorar. Chorou igual criança. Porque é amigo de infância, né? Sabe, irmãos, um dia tá bem com ele, no outro dia, trabalhando junto. Né? Trabalhava com meu pai no sítio. E ele não chegou na estrada para meu pai pegar ele. Meu pai nunca atrasou. Mais de 20 anos trabalhando junto para mim no sítio. Nunca atrasou. Chega lá, não. Ele está no médico. Foi para o hospital. Teve um derrame dormindo. Dormindo, gente. Como ele vai nos encontrar? Com o coração endurecido ou quebrantado? Com as mãos cheias do mundo ou cheias de fé? Hoje, agora, nesse exato momento, é hora de decisão. E a gente faz decisões todos os dias, viu, irmão? Amanhã alguém prega aqui de novo, vai falar que é hora de decisão de novo. Você sempre fala isso aqui na frente. O Josa fala, o Juninho, as pessoas que pregam sempre falam. Agora é o momento. Hoje é dia de decisão. Hoje é dia de arrependimento. E o hoje sempre vai ser o presente. Amanhã vai ser hoje, depois de amanhã vai ser hoje, e assim vai ser hoje. Assistindo um documentário na internet, quanto tempo o tempo tem. É complicado, é física. E quanto tempo tem dentro de um segundo. E o presente é algo tão... O presente não é hoje que vai da meia-noite de um dia até meia-noite do outro, ou das 6 da manhã até a meia-noite, né, quando você acorda com o sol. O presente, irmãos, é um instante. Se você pegar assim, quantos dias tem uma semana, quantas horas tem no dia, quantos segundos tem nas horas, quantos minutos tem nas horas, quantos segundos tem nos minutos, quantos décimos, milésimos de segundo tem, até chegar num ponto que o nome é muito complicado, é um nome científico, que chega a menor fração do tempo que o ser humano consegue conceber. Mas além dela, dá para dividir quase que infinitamente. Então, o hoje, o presente, é
algo instantâneo. Você nem consegue mensurar. O que eu acabei de falar agora há pouco já se tornou passado. Já foi passado. E agora, eu estou falando, o presente, ele anda junto com as horas, com o tempo. Amanhã será presente, no outro dia será presente, no outro dia será presente. E eu pesquisei por que chamam de presente. Por que você acha que chamam de presente, ô Rosa? Hein, Viviane? Porque é um presente. É um presente de Deus. Né? A palavra assim, ó, é o presente, você está tendo a oportunidade de estar vivo, porque Deus te concede essa oportunidade. Então ela passa a ser um presente, a dádiva de Deus da sua vida. Sabe, irmãos, hoje é dia de voltar para Deus, porque a porta da graça ainda está aberta, para mim e para você. Mas ela não ficará aberta para sempre. Ainda dá tempo. Temos que voltar se estivermos longe. Continuar se estivermos junto com Ele. Temos que nos render e buscar o Senhor sempre. As coisas vão começar a acontecer, sabe? Eu estou acompanhando de perto as coisas que estão acontecendo no mundo. O Donald Trump vai sair da ONU, vai sair da OTAN, e falou que cada um vai cuidar do seu terreno. Então, sabe o que ele está dizendo? Está dizendo, China, faça o que você quiser com os países do seu lado, Rússia faz o que você quiser com os países do seu lado, eu vou fazer o que eu quiser com os países do meu lado. E ele já mostrou para um presidente, os presidentes estão horrorizados, que quem não faz a vontade dele, eu falo dos Estados Unidos, tá? Porque um presidente precisa do aval do governo americano, do Congresso, do Senado, para fazer o que ele faz. Quem não estiver fazendo a vontade dos Estados Unidos, ele chega, prende e leva. E para quem não sabe aqui, quanto tempo durou a inserção dele para capturar Maduro? Você sabe, Viane? Quando ele entrou no bunker e saiu com Maduro e pôs no helicóptero? 47 segundos. 47 segundos. O mundo está aterrorizado com ele. O poder dos Estados Unidos. E nós somos adventistas do sétimo dia, irmãos. Nós temos uma mensagem e uma informação que nenhuma outra igreja tem. Nós sabemos o que os Estados Unidos vai representar nos últimos dias. E ele já está mostrando a sua força. Esses dias ele fez uma declaração que ele disse: os Estados Unidos não é laico. Isso é terrível. O Brasil é laico. No Brasil você pode ter um quintal de umbanda, um terreiro de umbanda, um terreiro de candomblé, pode ter o espiritismo, nós somos adventistas, Assembleia de Deus, batistas, liberdade total. Mas quando um país não é laico, sabe quem não é laico? A Arábia Saudita. Que não é laico? Coreia do Norte. Que não é laico? Cuba, Rússia, China. Todos os países comunistas não são laicos. Afeganistão, né? Palestina, cristãos são mortos. Jordânia e tantos outros tempos aí que não são laicos. Quer dizer, que não são laicos. Ele não garante a sua liberdade. E quando um país fala assim para você assim, ó, o meu país não é laico, nós somos cristãos. Você ainda tem liberdade, mas guarde na sua mente que o meu país não é laico. Ele está dizendo que quando ele decretar algo, vai ser segundo a vontade dele. Então, irmãos, tem tempo ainda. Vai ver, a gente está no banco, como eu estava agora há pouco, estou aqui em cima, vocês estão aí escutando, e não tem diferença eu estar aqui, vocês estão aí. A mensagem é para mim também. Mas muitas vezes a gente não está salvo. Falta alguma coisa ainda. Mas enquanto há tempo, buscar o Senhor. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Eu desejo uma oração, amém.